Bom dia a todos, bom dia a vocês. Bom, esse vídeo, essa aula é para fazer a revisão para recuperação. Recuperação semestral, vocês já sabem, então vai compreender 4 unidades. Unidades 5, 6, 7 e 8. Porque vocês fizeram 2 provas sobre isso, agora vão ter que juntar numa só, na recuperação. Então, vejam só. Eu aconselho a vocês a pegarem o material, peguem o livro, peguem um caderno, a caneta, para anotar as partes mais importantes. Vamos focar. Porque vamos focar na gramática e vamos focar no conteúdo, no vocabulário, né? Porque vocês fizeram um monte de atividades, são atividades repetitivas. E aí, se você for estudar no livro, você vai confundir tudo. Então, pegue o livro, pegue o caderno, pegue para você fazer anotação, para saber exatamente o que você deve focar. Porque é revisão para a sua recuperação. Então, eu vou compartilhar aqui e você vai anotando aí. Bom, vocês sabem que nós começamos lá na unidade 5. Deixa eu só voltar aqui para a primeira página. Unidade 5. E a unidade 5 estava falando de passado contínuo e também de pronomes reflexivos. Então, primeiro, vamos aos reflexivos. Aqui vocês viram que o reflexivo é tudo myself, yourself, himself, herself, herself. Então, eu tenho aqui os primeiros, que tudo termina com self, porque são singulares. E aí, depois, os outros que terminam com selves, que são os plurais. E isso aqui você nada mais quando você acha a pessoa. Quando você achou o sujeito na frase, você vai completar qual que precisa ser feito. Se, por exemplo, eu digo lá, aqui, ó, vamos pegar esse aqui de exemplo. Peter lost. Se é o Pedro, é ele. Então, automaticamente, só pode ser himself. Pronto, é só isso. Quando você achar o sujeito, você completa o reflexivo. Ali está dizendo que o Pedro se perdeu. Ele perdeu a si mesmo. E pronto, acabou. Você achou o sujeito, você completa com o reflexivo. Isso aqui, lembrando, em português é a mim mesmo, a você mesmo, a ele mesmo, ou se machucou, se feriu, se serviu. É esse aqui o reflexivo. Achou o sujeito, completa com reflexivo. Pronto, esse é o primeiro conteúdo. O segundo conteúdo é o passado contínuo, e está aqui ó, na página 72. Lembrando que o passado contínuo tem o singular e o plural. Se forem essas pessoas, I, you, I, we, ou blá, blá, blá. I, he, she, it, vai ser was. We, you, they, vai ser were. Então, só separa. I, he, she, it, was. We, you, they, were. E aí, continua com o verbo ing. I was swimming, she was dancing, it was walking, they were running, it was eating, we were talking, we were dancing, they were flying, sei lá. Esse é o passado contínuo. Ele precisa ter was ou were com o verbo no ing. E esse aqui é o positivo dele. O negativo ele se resume apenas em acrescentar o not. Was not, were not. Juntando wasn't, weren't. Só isso. E aí não muda a ordem nem nada. I wasn't running, she wasn't dancing, you weren't playing, they weren't walking, e continua. Acrescentou not, negou tudo. E quando eu quiser fazer pergunta, eu pego o positivo e vou inverter, que vai virar was I, were you, was he, was she, were you, were they. Com o ing do mesmo jeito. Was I walking? Were you dancing? Was she playing? Were we looking, watching? Pronto. Só isso. Então é was mais o ing. Were mais o ing. Negativo wasn't, weren't mais ing. Ou a pergunta inverter. Inverteu com sujeito mais ing. Então, na unidade 5, tivemos passado contínuo e os reflexivos. Essa foi a gramática da unidade 5.
Continuando aqui, chegamos na unidade 6. E aí é o comparativo ou superlativo, que é muito. E aí, na página 101 aqui, unidade 7, desculpa, eu tenho as regras. Adjetivo curto acrescenta ER. Adjetivo com 2 sílabas acrescenta more ou less. Adjetivos terminados em Y acrescenta IER. Os irregulares acrescenta a palavra inteira, troca. Isso no comparativo. No superlativo, adjetivo curto acrescenta este. Adjetivo longo, most. Adjetivos com Y e este. Adjetivos irregulares, troca tudo. Isso aqui vocês fizeram e praticaram, e eu separei com um monte de frase, um monte de sílaba, um monte de regra. Então, isso aqui tem que estudar, isso aqui tem que saber, porque é confuso. Lembrando que o superlativo é o único, o tal, o número 1. Comparativo precisa de 2 coisas no mínimo. Alguém é maior que alguém. Alguém é melhor que alguém. Isso é comparativo. Agora, o fulano é o maior, o melhor, o mais. Isso é superlativo. Então, na página 101, comparativo e superlativo. Ok? E aí, a unidade 8, nós temos as palavrinhas que são relacionadas à pessoa, coisas, animais, lugares e tempo. Se eu estou falando de pessoa, who. Se eu estou falando de coisa, which. Se eu estou falando de lugar, where. Se eu estou falando de tempo, when. Se eu estou falando do coringa deles, that. O coringa para todos eles, that. Então, isso são os pronomes relativos. E aí você tem que dominar cada um com cada um. Então, voltando aqui no início do livro, para a gente repassar de novo para eu terminar. Domine, por favor, domine. Passado contínuo, pronomes reflexivos, e aí estão juntos aqui os dois, ó. Passado contínuo e pronome reflexivo. Domine, aqui, ó, passado contínuo, pronome reflexivo. Os possessivos, pronomes possessivos. Meu, seu, dele, dela, nosso, de vocês. Está aqui, ó. Todos eles separatinhos. Meu, seu, dele, dela, nosso, de vocês. Dominem os comparativos e o superlativo, tanto dos adjetivos curtos, adjetivos longos, com 1 sílabas irregulares. Domine. E lembre-se também do de igualdade, que tem o as, com um adjetivo no meio. As big as old as long as. Domine comparativo, superlativo. E aí, para terminar, domine os pronomes relativos. Which, para coisa, who, para pessoa, when, para data, where, para lugar, e o that, coringa deles. Ok? E o último conteúdo que nós vimos foi ao que existia e tinha. There was, there were. There was para singular, there were para plural. Negativo, there wasn't, there weren't. E pergunta, was there, were there. Lembrando que quando tem was é singular, quando tem were é plural. Coisas que tinha ou existia. Isso é o conteúdo da prova de vocês, da recuperação. Então, estudem, façam atividades, pratiquem, porque isso são muitas coisas que vai cair na prova. São essas 4 unidades, 5, 6, 7 e 8. Ok? Nós fizemos e praticamos um monte, mas eu desejo a vocês boa sorte, façam, revejam, pratiquem, porque vocês precisam tirar boas notas na recuperação. Quanto a isso, é somente eu desejo a vocês tenham um bom dia, boas provas, boa recuperação, se dediquem, estudem, façam, porque não é brincadeira, tá bom? Tchau, tchau, boa sorte, fiquem na paz, até mais. Fui!